Ações, elas são uma realidade que às vezes nos estressa. Você sabe por quê? Atenção, você sabe por quê? Porque existem atrações que, se você der vazão a elas, se você as praticar, onde você vai parar? Vamos mudar a pergunta. Se você fizer tudo que dá vontade, você vai parar onde? Esse que é o problema, né? Além do Tinder, você vai parar em outros lugares, né? Então, quer dizer, o ser humano, ele tem atrações que ele diz não. Você está entendendo? E quando você diz não a uma atração, você se frustra. É uma frustração. E a gente gosta de frustração? Vou perguntar de novo. A gente gosta de frustração? Não. E aí que está o nosso desafio, aí que está o dilema, onde o Espírito Santo vai ter que entrar e nos ensinar. Por quê? Porque a atração é uma realidade que a gente não consegue apagar. Esse é o primeiro fato. Segundo, a gente vai ter que dizer não, porque a gente é crente, não é isso? Eu sei que não é por causa disso, mas tipo assim, nós vamos dizer não. Aliás, mesmo se você não for crente, você também vai alguma hora da vida dizer não. Não tem ninguém no mundo que não diga não alguma vez, porque senão viram no cio mesmo, viram. O Jeremias, o profeta, ele chamava de dromedário selvagem no cio. Isso é uma expressão do profeta Jeremias, estou falando sério. Ele comparava o comportamento de Israel a uma dromedária selvagem no cio, que era um animal não vou explicar o que é uma dromedária, né? Era um bicho lá, ou seja, era um comportamento de bicho, né? E mesmo que o cara seja liberal, mente aberta, pegador, ele vai ter que dizer não no momento. Entendeu? Isso é o ser humano. E aí quando você diz não, repito, você vai ter que lidar com a frustração. Então eu quero lhe avisar que não tem jeito, é assim mesmo. E como é que a gente faz para aprender a lidar com frustração? Qual é a única maneira de aprender a lidar com frustração? O que vocês acham? Hein? Não. Você fica com jejuando, você fica com vontade de comer. Aí você tem que frustrar. A única maneira é virando adulto. Isso aí. Tá certo, obrigado pela sua participação. Se retire. Então é virando adulto, é maturidade. É uma palavra chatíssima. Você dormiu já. Eu falei maturidade. Ninguém gosta disso, mas o único jeito é virando adulto. E para virar adulto, você tem que aprender a abandonar as coisas de criança, segundo Paulo fala, né? Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte: que a nossa oração vai ter que ser assim: Deus, estão aqui as minhas atrações, eu não consigo fazer elas desaparecerem, ok? Se eu fizer tudo que dá vontade, eu vou pecar. E eu vou acabar, inclusive, também magoando outras pessoas, porque eu vou acabar usando outras pessoas. E eu preciso lidar com a frustração de ter que dizer não para coisas que eu quero. E o único jeito disso acontecer é eu crescendo, sendo adulto. Então me ensina como eu posso crescer. E aí a gente vai refletir sobre isso. Você já viu uma criança que quer uma coisa? Você já viu o demônio? Aliás, a Peppa Pig. Você passa no supermercado e tem uma mãe com a criança pedindo, sei lá, um Doritos. E fazendo um escândalo. Você que é solteiro e não tem filho, quando você passa e fala assim: quando eu tiver um filho, eu nunca vai fazer isso. Eu tenho 2 filhos, tá? Tem uma criança ali, fechou os ouvidos dela, tapa os ouvidos dela. Aí você vê uma criança na igreja fazendo bagunça, você fala assim: eu nunca vi essa geração, quando eu tiver um filho, ele não vai fazer isso. Aí você casa, faz a tabelinha e erra, e engravida, nasce a pessoa.
Já nasce com problemas. Já ali, né? Nasce aquela. Aí você vai para o supermercado. O menino já tem 2 anos, 3 anos. Ele fala, mãe, fala, pai, eu quero um Doritos. Você diz o quê? Mas você diz não, porque ele já comeu 3 McLanche feliz. Ele já está quase diabético, de tanto fine que ele já comeu, né? 3 McLanche feliz, 2 fines e um Twisky, aqueles chocolate. Aí ele não satisfeito olha e diz, eu quero um Doritos. Você vira e fala não. Quando você fala não, o que a criança começa a fazer? Chorar. Imagina, é o seu filho, irmão. Se você é problemático, imagina o seu filho. Ele começa a rodar no chão, berrar, Doritos. Irmão, a criança fica possuída, derrubando as coisas. Você tem que chamar um padre para expulsar. Ela vira o rosto e vomita. Você pergunta como é o seu nome, Doritos. Aí passa um solteiro nessa hora. Fala assim, quando eu tiver um filho. Porque criança, irmão, ela não consegue lidar com a frustração, você entendeu? A diferença de um adulto para a criança é justamente esta. Ela não consegue esperar. É como se fosse a idade do desejo, né? Pressupõe que é mais ou menos assim. Quando você tinha 3 meses de idade, você estava com fome, o que você fazia? Você berrava. Estou com fome, não. Você gritava, agora você tem 15 anos, passou 15 anos. Se você chegar em casa e falar, estou com fome, sua mãe fala, olha, daqui meia hora sai a comida. Você começar a berrar na cozinha, o que vai acontecer? Mas é a mesma mãe, quer dizer, a mesma mãe que lhe deu o peito para você parar de berrar aos 3 meses, é a mesma mãe que vai pegar a vassoura. Mas de uma maneira evangélica, né? Não é uma surra, não, é uma coisa aprovada pela Damares, né? Uma coisa ali, né? Comedida, vai quebrar no lugar certo. Tem todo estudo, os pais passam por essas aulas, vocês não sabiam, né? Tem cursos de como quebrar uma vassoura sem ir para o juizado tutelar. Gente, essa parte é brincadeira, tá? Então, a sua mãe, o que mudou entre 3 meses e 15 anos? O que mudou? É que pressupõe que se você cresceu, você aprendeu a esperar. Olha que interessante. O que é crescimento? O que pressupõe o crescimento? Pressupõe que você desenvolveu a capacidade de esperar. Então, frustração faz parte da sua vida, faz parte da vida adulta. O que Deus está falando? Deus está falando assim, olha, eu quero que vocês aprendam a amar uns aos outros. Para amar uns aos outros, da maneira que eu quero que vocês amem, vocês vão ter que ser adultos. Porque quem ama não está pensando só nos seus desejos. Se você se relaciona com alguém pensando apenas na satisfação dos seus próprios desejos, você no fundo não ama. Você é uma criança. Você fala, isso do mundo é meu, eu quero você para me satisfazer. Então existem 2 maneiras de pensar a sexualidade. Uma é infantil, na qual você reina. É o seu desejo e é agora. Isso é a lascívia. Cobiça. O que é lascívia e cobiça? É você usar todo mundo pensando só em você. Como você pode se dar bem. E isso é infantil. Isso faz com que você não consiga amar as pessoas. E outra coisa, as pessoas não pertencem a você. Deve ter uma música sobre isso. Sei lá. As pessoas não pertencem a você. Na lascívia, todo mundo é um objeto que eu vou usar porque na minha cabeça todo mundo pertence a mim. O pastor no início leu um texto sobre o corpo. Vocês lembram que ele leu? O texto diz, 1 Coríntios 6, diz que os vossos corpos não sois
de vós mesmo. Aliás, vossos corpos não são. Vós não sois, eu falei errado. Vós não sois de si mesmo. Os vossos corpos não são de vocês, né, porque foram comprados. Então o que a Bíblia ensina sobre o corpo? Que irmão, o meu corpo pertence a Deus, o corpo do outro pertence a mim. Só tem um jeito do corpo do outro pertencer a mim. Qual é? Biblicamente. Presta atenção. A Bíblia ensina que o corpo do outro não é meu. A única maneira de eu ter o corpo de alguém é levando a pessoa toda. Aí que está o problema. Ninguém quer levar a pessoa toda. A gente só quer o corpo. Você entendeu o conflito? Então, a atração vai pelo corpo. E ele é um demônio? Ai, demônio, sai. Não, atração é atração, irmão. Vai ter esse negócio aí. Vai ter. Você está me acompanhando ou não? Então você vai ser atraído pelo corpo de alguém. A questão não é esta. A questão é o que você vai fazer com isso. Então a Bíblia vai ensinar o seguinte: veja, o corpo do outro não é seu. Você vai ter que respeitar esse negócio aí que não é seu. Ah, mas eu quero. Ok. Só que você tem que casar. Quer dizer, você vai ter que levar todo o pacote completo. Aí você já dá uma desanimada. Fala assim, nossa, mas por que ofender, né? Você entendeu? Quer dizer, a ideia é que o seu corpo é tão, para a Bíblia, o seu corpo é tão importante que ele não pode ser usado apenas como um instrumento para satisfação momentânea de alguém. Ele é um negócio muito caro. Ele é um negócio muito valioso. Ele não é qualquer coisa. O corpo não é qualquer coisa. É algo que pertence ao próprio Deus. Então eu preciso lidar com isto. A lascívia é achar que está todo mundo à minha disposição. É muito comum nos homens, mas também as mulheres já chegaram no mesmo patamar. Antigamente era muito comum de homem. A ideia de que os outros estão aí à minha disposição. Quando Davi adulterou, vocês conhecem a história de Davi, gente? Vocês conhecem? Tem certeza? Conhece? Batseba? Veja que escândalo. O que aconteceu? Davi adulterou com Batseba. Aí ele não falou para ninguém. Até que chegou um profeta. Como era o nome do profeta? Muito bem. Natan chegou com Davi e contou uma historinha. Qual foi a história que Natan contou? Qual foi a história? Da ovelha. Muito bem. Está lendo a Bíblia, né, irmão? Evita Davi, que Davi é perigosíssimo. Tá? Lê uma coisa mais instrutiva. Tá? Essa parte é brincadeira também, deixa eu avisar aqui. Então, ele conta a história de um cara que tinha muito, não é isso? Tinha muita riqueza, e um cara pobre. O pessoal pobre se identifica agora, né? Então o pessoal que é rico se identifica também, né? Quase ninguém. E o pessoal pobre aqui, né? Então conta de um cara que tinha muita riqueza e um cara que só tinha uma ovelha. Aí o que ele fala? O cara rico roubou a propriedade do cara. Então ele vai falar de pecado sexual e conta uma história de quê? De um cara que pegou o que não era. Você entendeu? Entendeu? Quer dizer, a ideia de que o outro não pertence a mim. E Davi achou que pertencia, né? Então veja, Davi era casado com aproximadamente umas 20 mulheres. Não fala para ninguém, tá? Mas na época era poligamia. Ele herdou as esposas de Saul. Então acabei com a reputação de Davi agora, né? Então você acha que ele adulterou porque ele tinha uma mulher? Não, ele tinha umas 20, tá? E mesmo assim ele adulterou. O que isso nos ensina? Irmão, não interessa se você tem. Se você quer pecar, você peca. Se Davi fosse cego, ele pecava. Você entendeu? Cego em braille, né?
ele ia ver a Batseba em braille. Sabe o que ele ia fazer? Do terraço da casa dele. Mas ele ia ver. Ele ia pedir audiodescrição para algum dos seus ajudadores ali, né? Então veja, Davi tinha várias mulheres. Ele vai, por isso que o Natan fala de um cara que tem e vai atrás de uma coisa que não é dele. Então você fala assim, cara, eu estou tentando não pecar, eu não tenho nenhuma mulher, nenhum homem, e Davi pecou tendo 20, é isso mesmo. A ideia é essa. A lascívia, sempre você olha para o que você não tem, nunca para o que você tem, nunca. Então se você não corrigir esse problema, você vai casar e vai continuar tendo pecado. Vocês estão me acompanhando? Que agora você tem uma vida, não faço sexo, não é abstinência sexual. Quando eu casar vai resolver esse problema, que agora eu vou ter sexo. Eu fui num retiro uma vez, perigosíssimo, retiro é perigosíssimo. Se tiver evangélico então, meu Deus. Tô brincando, eu fui criado em retiro. Deu certo. Tá? Aí o menino falou assim, pastor, eu posso fazer sexo todos os dias na lua de mel? Eu falei, meu filho, nada te impede, né? O país é livre. Aí ele falou, poxa, que pastor, são 15 anos esperando. 15 anos. Fiquei preocupado, irmão. Fiquei preocupado com esse dia, né? Porque a pessoa coloca uma expectativa de 15 anos, é quase uma represa, né? Tem que fazer um plano de evacuação, né? A gente aprendeu isso, né? É uma barragem, né? O cara coloca expectativa na relação sexual. Quer dizer, quando eu fizer relação sexual, aí eu não vou ter mais nenhum problema com lascívia, porque o meu problema é que eu não tenho sexo, por isso eu peco. Esse raciocínio está errado. Se você, primeiro que casamento não vai mudar o caráter de ninguém. Atenção. Você casar com alguém não vai desaparecer suas atrações, e o seu caráter não vai ser magicamente alterado. Você não é o Frodo que coloca o anel e some. Quem não entendeu, estou nem aí. Entendeu? Você não tem o poder do anel. Porque a galera acha assim, eu vou casar, eu sou vagabundo, eu sou preguiçoso, não escovo o dente, colocou o anel, vai virar o Rodrigo Gilbert. É Gilbert ou Hilbert? Você entendeu qual é o problema? O casamento não vai alterar você, né? E veja, a relação sexual não é que vai resolver o seu problema, porque a lascívia é um estilo de vida, no qual você vai sempre olhar porque você não tem. Por isso o cara casa, a menina casa e vai começar a olhar para o cara que não é marido dela, né? Você entendeu? Ele vai ter que frustrar também. Então a frustração de atração vai continuar, gente. A gente vai estar sempre tendo que lidar com atrações que a gente não, se pudesse escolher, não teria. Se você pudesse escolher não ter nenhuma atração sexual, ficar offline, e só ter uma atração quando aparecer seu futuro cônjuge, você faria isso? Para ser santo? Faria ou não? Claro que você faria. Se é uma pessoa decente, pessoa evangélica, né? Eu só peco com evangélico, pastor. Tem uns evangélicos que pecam, né? Que falam assim, não, eu só peco nesse negócio de pecar com católico. O cara vai pecar e já vai lá atrás. Deixa eu ver se é espírita. Entendi. Você é evangélico. Aí você ficaria offline se pudesse apagar as atrações, igual o Jacob, o Crepúsculo, tá? Aí aparece a outra, tem um print. Quem não entendeu também, não estou aqui para isso, né? Entendeu? Quando colocar a gente vai ter que conviver com a negação, com a frustração, e aí a gente vai se fazendo adulto. Então, toda vez que você estiver diante de uma atração que você tem que dizer não, entenda, esse processo aí é fundamental para que você vire adulto. Então isso tudo contribui para o teu bem. Esse negócio vai ter que ser assim mesmo. Você vai ter que toda hora falar onde eu vou colocar a minha mente.
Davi, casado com um monte de mulher, com vida sexual ativa, ele por um momento voltou às coisas de criança. O que é as coisas de criança? Ele olhou e falou assim: cara, vamos lá brincar, não tem nada não. Eu quero. A lascívia então é o quê? É você olhar para o que você não é seu. E a lascívia espera alguma coisa? Ela espera? É imediata. Não é imediata? Então, primeiro, o corpo da pessoa do seu lado não te pertence. Diga para ele: esse corpo não te pertence. Diga para ele. Sai. Né? Vocês disseram mesmo? Não era para dizer. A menos que você seja casado, porque em Coríntios 7, Paulo diz que o corpo do cônjuge pertence um ao outro. Amém, irmãos? Pessoal casado. Tem alguém casado aqui? Levanta a mão. Olha aí, tudo endividado. Entendeu? Então, a questão é, o que é lascívia? É você usar o outro para a satisfação própria. É o contrário de amor. O que é amor? Amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera. A lascívia não espera nada. É impaciente, é imediatista. Então, o que Deus está querendo da gente? Deus quer nos fazer adultos, maduros. E aí qual é o caminho? Atenção que agora vai chegar a parte interessante. Agora só. Qual é o caminho? Se resume em uma frase. Irmãos, para você lidar com as suas atrações, com seus afetos, com prazer. Eu nem falei do prazer de falar amanhã. Deixa o prazer para amanhã. Para você lidar com isso, você vai ter que aprender a viver pelo que crer e conviver com coisas que sente. É isso. Isso é o resumo do discipulado, da redenção, do processo. É você aprender a viver pelo que crer e conviver com o que sente. Por exemplo, a abstinência sexual é um sentimento? Isso é uma vontade, eu estou sentindo a vontade de abstinência, uma vontade de jejuar. Pode ser abstinência de comida também, pode ser, é basicamente o mesmo sentido. Por exemplo, você tem vontade de lavar louça de madrugada? Você acorda assim, vai lavar louça, ai, eu quero lavar. Mas você começa a pegar quando você vê, droga, lavei toda essa panela. Aí você liga para o pastor confessando em choro: pastor, lavei a Tramontina. Porque lavar louça não é um sentimento, lavar louça é por fé. É uma decisão espiritual. Uma coisa que você crê. Por exemplo, fidelidade. Você está namorando ou você casou, fidelidade é um sentimento? Eu senti uma fidelidade agora. Acordei de fiel. Desculpa. Não, fidelidade é uma coisa que você crê. Você crê pela palavra de Deus que você deve ser fiel. É um dever, né? É fé. É fé. Compromisso é fé. Qualquer compromisso que é amor, quer dizer, amor que é compromisso, não tem como amar ninguém sem comprometer, gente. Acaba com isso, para com isso, para! Isso é coisa da Ana Maria Braga, não é da Bíblia. Negócio de amor, todo tipo de amor, porque o amor é maravilhoso. Amor não é nada se você não se comprometer com alguém. Se aquilo não mudar a sua vida, não tem nada. É igual eu amo a Deus, mas Deus não faz nenhuma diferença na sua vida. Você não ama Deus coisa nenhuma. Tipo, você já viu um Deus que sempre concorda com você? Imagina um Deus que sempre concorda com você. Quem é esse Deus? É o demônio, irmão. É Deus, coisa é mais para o diabo do que para Deus. Ou é você mesmo. Aí você chama de Deus. Então, veja, não tem amor se você não se compromete. Comprometimento não é um negócio que você arrepia, sente. É por fé.
Você acredita que assim que é o correto. Então o que é a vida cristã? É nós andarmos pela fé, quer dizer, andarmos pelo que cremos. Eu entendo a vontade de Deus, eu acredito nela, eu confio nela, eu convivo com uma série de emoções e sentimentos. Os dois erros quais são? Primeiro, não entender a vontade de Deus. Segundo, achar que não vai conviver com um monte de sentimento. Entendeu? Porque fala assim, não, se realmente eu fosse crente, eu não estaria tendo essas confusões. Não, você é gente. E as coisas elas vão mudando com a fase da vida, mas elas vai estar sempre alguma coisa lá que você sente. Aí você tem que aprender a viver pelo que se crê e não pelo que se sente. A gente sente um monte de coisa. Amém? Então, irmãos, a gente precisa, primeiro, saber qual é a vontade de Deus para nós. A Bíblia diz que a vontade de Deus para nós é que a gente viva neste corpo, glorifique a Deus no nosso próprio corpo, né? Quer dizer, é uma vida em que eu sei o valor que eu tenho, o valor do outro, e ele não está aí para a minha satisfação, né? Então, mesmo que a atração exista, eu escolho agir de uma outra maneira. Mas essa escolha precisa ser feita. Precisa ser feita.